Fala, afinal, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo, agora de Inter 1, Corinthians 1. Mais uma vez, de novo contra o Inter, de novo um roteiro desses. Um jogo que era para o corintiano terminar feliz, tranquilo, empolgado com o que o Corinthians jogou dentro de campo. O corintiano termina puto da vida, com tudo que aconteceu hoje na reta final da partida. De novo, cara, é uma sequência, porque o Corinthians ele faz um ótimo primeiro tempo contra o Flamengo e acaba sendo derrotado. Mas eu acho que acaba sendo derrotado injustamente. Para mim, o Corinthians merecia uma sorte melhor no último jogo na Neoquímica Arena. Uma arbitragem melhor também. Uma arbitragem melhor. Hoje, a questão ela é até pior que a do jogo contra o Flamengo, porque o Corinthians ele dominou a partida. Ele controlou o jogo praticamente do começo ao fim. Você pega ali os primeiros 5 minutos de jogo, beleza, o Internacional estava pressionando com ímpeto maior, chegou a criar boas situações, inclusive o Alan Patrick perde livre dentro da área. O Hugo tem que fazer algumas defesas ali naquele começo. Depois que o Corinthians controlou o ímpeto do Internacional no começo do jogo, conseguiu ajustar a marcação, explorar bem os corredores, só deu o Corinthians. Tanto que a gente chega no gol do 1-0 com o Guinegão, uma bela jogada construída desde o lado esquerdo com Raniel e Angileri, a invertida para o Mateuzinho achar perfeitamente o moleque que mais uma vez crava um gol no profissional, tem um começo astrondoso com a camisa do Corinthians, um dos melhores começos de um moleque da base que eu já vi, inclusive. Marca mais um gol, mais um na conta dele, e a partir do 1-0, o Corinthians ele trata o jogo com uma facilidade até meio surpreendente. Porque você imagina que depois que o Corinthians abre o placar em um confronto direto fora de casa, num time como o do Inter, que tem uma certa qualidade sim, que o Corinthians vai se defender e que só dê Inter. O Corinthians vai buscar o contra-ataque e o Inter pressionar a equipe do Corinthians, o que não foi o que aconteceu. O Corinthians chega no 2-0 com o gol do Hugo, que inclusive é anulado de uma forma muito polêmica. Parecia a mesma linha, mas enfim, a gente confia, tem que confiar nas linhas traçadas pelo VAR. E o jogo se desenha muito favorável para o Corinthians. Termina o primeiro tempo com o gol deles anulado também, para mim corretamente anulado, mas foi praticamente a única chance de perigo que o Inter teve no jogo. Foi esse gol anulado do Romero e os 5 primeiros minutos iniciais. O segundo tempo, o Corinthians de novo, firme, calmo, controlando a partida, pouco sofrendo defensivamente e conseguindo explorar os espaços. A linha de 3 lá atrás, muito bem postada, Mateuzinho muito bem pela ala, Hugo bem também pela ala esquerda, cai um pouco de rendimento no segundo tempo, mas no geral fez um jogo que me surpreendeu, meio de campo bem postado, tava tudo dando certo. Hoje era pro corintiano, que nem eu falei, sair com um sentimento muito positivo, porque o Dorival, ele muda, ele coloca algo diferente para campo, e esse algo diferente, ele dá certo. Ou ele pelo menos deu certo até o segundo final do jogo. Porque o Corinthians, na formação que o Dorival colocou em campo, os jogadores que ele colocou, até mesmo nas trocas, vinha dando resultado. O Corinthians vinha tendo um jogo fácil, tranquilo contra o Internacional fora de casa. O grande problema disso tudo, e aí é o que eu falei no pós-jogo que eu fiz para outras redes, eu vou trazer para cá também. O grande problema disso tudo são os últimos 10 segundos, e aí você pode responsabilizar 3 tipos de situações, na minha opinião. Primeira delas, o árbitro da partida, que acabou com o jogo. Cagou com o jogo. Acabou. Porque não só no lance final, mas ele fez uma péssima arbitragem hoje. Invertendo falta, muito confuso, caindo na pilha de todos os jogadores do Internacional e até mesmo do Corinthians. Ele dava amarelo no grito. Ele dava falta no grito. Ele demorava 1 ano para tomar uma decisão. Decisões polêmicas junto ao VAR em relação ao gol no lado do Corinthians e até o gol no lado do Inter, que na minha opinião foi claro, mas teve toda uma confusão em volta disso. Ele demorou para dar, demorou para ver, enfim, uma confusão imensa. E aí no último segundo de jogo, ele resolve dar um pênalti que não aconteceu. Ele resolveu aparecer. Ele resolveu brincar com a cara do torcedor corintiano, que já está sendo muito prejudicado pela arbitragem. Vale lembrar, segundo um levantamento do GE, que saiu há pouco tempo, o Corinthians é o clube no Campeonato Brasileiro de 2025 com mais intervenções do VAR, com mais vezes o VAR interviu para anular o que aconteceu dentro de campo. Foram 14 vezes que isso aconteceu. E se a gente for pegar o recorte só do Internacional, não culpando o time deles, mas só para fazer um paralelo, teve 2 situações hoje, uma situação de pênalti para eles e gol anulado do Hugo, e no primeiro turno também tiveram situações. Teve gol anulado do Yuri, por exemplo, no primeiro turno contra o Inter, né? E do Memphis também contra o Inter na Neoquímica Arena. E o pênalti foi marcado pelo VAR.
Então é muito complicado uma situação dessa. Então vamos lá. O árbitro ele dá um pênalti que, na minha opinião, não aconteceu. O Kaká ele tá fazendo a proteção em cima do Bruno Henrique. Ele deixa que o Bruno Henrique antecipe ele e aí sim ele tem um puxão, mas o Bruno Henrique já estava caindo, ele já estava se esfacelando no chão quando realmente tem um contato do Kaká com ele. Um contato muito pouco, um contato desse para você marcar um pênalti, pouquíssimo no lance para de fato você ter uma intervenção do VAR e marcar um pênalti. Então, primeiro ponto, o árbitro da partida prejudicou o Corinthians. Segundo ponto, um zagueiro do Corinthians, zagueiro profissional, que recebe o que recebe, que joga num time desse, não pode dar margem para isso acontecer. A gente sabe como que é a arbitragem brasileira, a gente sabe o nível de complicação que eles têm dentro dos jogos, toda hora caçando pelo em ovo. O Kaká não pode dar margem para isso acontecer. Eu vi muita gente falando que ele não deu margem. Ele deu sim. Porque, primeiramente, ele deixa o Bruno Henrique, que é muito menor e muito mais fraco que ele, antecipar a jogada. Ele tem um tempo de reação lento, não deveria ter tido isso. O Bruno Henrique antecipa ele, toma a frente da jogada e o Kaká, por mais que de uma forma sutil, puxa o Bruno Henrique. Ele dá margem para isso acontecer. Eu não marcaria pênalti. Eu acho que o Bruno Henrique valorizou o contato, mas o contato existiu e o Kaká não deveria ter fornecido essa margem para o árbitro de vídeo e para o árbitro da partida marcar o pênalti. Foi infantil, foi imprudente e deu margem sim para o árbitro marcar. E o terceiro e último ponto, já vou passar a bola para você só para finalizar, é o árbitro, é o Kaká e é o Dorival, que para mim vinha acertando em muitas coisas dentro do jogo, o time jogava bem, estava bem postado, mas era nítido que precisava de substituir o Kaká no intervalo. O Kaká estava amarelado, com muita dificuldade no mano a mano contra o Carboneiro tendo em muitos momentos do primeiro tempo liberdade para jogar, o Kaká poucas vezes conseguindo frear, e a gente estava vendo que estava tendo espaço. E o Kaká, hora ou outra, ia precisar fazer alguma falta, porque não tem a velocidade e a habilidade do jogador rival. Hora ou outra ia precisar parar com falta, e ele estava amarelado. Amarelo, inclusive, que ele ganha em cima do Carboneiro. Era nítido que a substituição no intervalo tinha que acontecer. Era tirar o Kaká e colocar o João Pedro Tchoca, que fez a mesma função que o Kaká fez hoje e fez bem contra o Flamengo. Fez um bom jogo, é um zagueiro mais rápido e, na minha opinião, mais seguro do que o Kaká. O Dorival não quis mudar, mexeu em todas as áreas do campo do Corinthians, menos na zaga. Para mim era clara essa substituição e a gente falou isso o jogo inteiro. Era tirar o Kaká e botar o João Pedro, que talvez isso não teria acontecido. Enfim, 3 culpados que a gente dá para responsabilizar pelo último lance da partida. O juiz poderia ter acabado, não é inacreditável isso. Por um segundo que o Corinthians não sai vencedor. Mais uma vez, que nem eu falei contra o Flamengo, um sentimento de frustração, de indignação absurdo, e principalmente porque o Inter, particularmente, não dá nem pra falar que é freguês, isso, aquilo, mas tá vendo uma pedra no sapato pelos roteiros cruéis que tem sido jogar contra o Internacional nos últimos anos. O Corinthians não perde pro Inter, mas só empata. É impressionante. Em 2021, num roteiro parecido, a gente vai pra lá, joga muito bem, faz um segundo tempo excelente, vira o jogo com Juliano e Fábio Santos e no final do jogo cede o empate pro Internacional. No final, no apagar das luzes, já aos 40 e todos do segundo tempo, Gustavo Maia de fora da área vai lá e faz o gol. 2022, em Itaquera, sai perdendo com segundos de jogo, vira ainda no primeiro tempo e no segundo tempo cede o empate, gol do Alan Patrick. 2023, no Beira-Rio, o Corinthians vai, sai perdendo, vira o jogo, fica com um jogador a mais, vira o jogo já aos 43, por aí, já aos 40 e poucos também, e cede o empate com um jogador a mais aos 50 minutos com o gol do Luiz Adriano. E hoje, ainda tem ano passado, que é o pior de todos. Conseguimos tava vencendo o jogo, 2 gols do Yuri Alberto, importantíssimo pra gente se livrar de um rebaixamento. 50 minutos, jogador livre dentro da área, gol de calcanhar do Ricardo Matias, que passa por pouco a linha, e um lance onde o juiz deu escanteio e que a bola era do Corinthians. Mais uma vez o Ranieri dá o bote certo, o Corinthians tinha o tiro de meta, a arbitragem dá o escanteio e por erro da arbitragem a gente acaba perdendo 2 pontos. E hoje, mais uma vez, no final do jogo, por cagada, seja de Kaká, de Dorival, de arbitragem, o Corinthians mais uma vez perde ponto pro Inter. Era pro Corinthians ter pelo menos aí, nesses lances que eu falei, 4, 5 vitórias a mais no confronto com o Internacional, muitas delas fora de casa. O Corinthians jogando melhor, o Corinthians se impondo, o Corinthians dominando o adversário. E mais uma vez, por incompetência, por inconsequência que seja, a gente deixa escapar. Eu concordo com você que a gente dominou o jogo. O Corinthians, no geral, no conjunto, no coletivo, fez um bom primeiro tempo.
Acho que é um jogador ou outro só que a gente pode tirar de destaque. Um deles é sim o Kaká, que fez uma partida inteira ruim, na minha opinião. Mas a gente também vê uma situação onde o Corinthians, no segundo tempo, mais uma vez, baixa o nível. Baixa, é fato. E vai deixando o Internacional ter mais a bola, chegar um pouco mais próximo da área. Não conseguiu criar oportunidades porque o time do Inter também está muito mal. E o Ramon, vamos ser sinceros, tem toda uma força pro Corinthians também. Tirou o Alan Patrick, melhor jogador da temporada, melhor jogador dos últimos 3 anos. Tirou o Borré, que não estava fazendo uma grande partida, mas estava sendo um pouco de encheção de saco ali do lado direito. Tirou o Romero também, que fez o gol do primeiro tempo. O próprio Alan Patrick deu assistência também pro gol. Então o time do Inter foi se enfraquecendo ao longo do jogo e o Corinthians ainda assim não teve a capacidade de matar o confronto e ainda conseguiu ter competência de ceder espaços, como foi nessa reta final. Eu também acho que o Kaká, ele não faz o pênalti, na minha opinião é erro da arbitragem, mas é de uma infantilidade tão grande aos 50 minutos, dentro da área, buscando uma vitória, fora de casa, importantíssimo, onde o Corinthians ia dar um salto da tabela, ia ficar 10 pontos de distância da zona de rebaixamento, você segurar a camisa do cara dentro da área. Não segura, encosta. Coloca a mão nas costas e vai pra disputa da jogada, mas agarrar, você dá a margem, não dá pra falar que não deu, porra. Não dá. Que nem você falou, arbitragem brasileira, caça pelo em ovo. E os caras no VAR, na câmera parada, na câmera lenta, eles vão achar qualquer motivo pra anular ou pra marcar um pênalti. Dito e feito. O Corinthians, mais uma vez, perde ponto no campeonato, a gente perde pro Sport fora de casa, resultado pavoroso, horrível, a gente não conquista nenhum ponto sequer contra o Flamengo, que pelas circunstâncias do jogo a gente poderia até ter vencido, mas o empate não era mau resultado, considerando que ele está enfrentando um dos melhores times da América e o líder do Campeonato Brasileiro, e perde 2 pontos pro Internacional fora de casa que não dava para perder. O Corinthians ele tem muita dificuldade de vencer no Campeonato Brasileiro e isso preocupa. Já passando o número, até nos últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro venceu 2 partidas. Então, é muito pouco para um time ainda como o Corinthians. A nível de comparação, o Corinthians do Antônio Oliveira... É Ceará e Fluminense. E a nível 2 fora de casa, inclusive. E a nível de comparação, o Corinthians do Antônio Oliveira, em 13 jogos, tinha vencido 1 ano passado. Dessa vez, em 12, venceu 2. E o principal problema disso, cara, o que mais me deixa irritado, não é nem só um Campeonato Brasileiro fraco, ruim, porque tem todas as complicações que a gente já falou inúmeras vezes que o Corinthians segue tendo. Mas, por exemplo, vamos pegar os roteiros. Hoje, o Corinthians ele fez um jogo melhor que o do Internacional por pelo menos 90% do jogo. Você vai pegar ali o comecinho do primeiro tempo, um momento ou outro no segundo tempo que o Inter ficou mais com a bola, mas no geral foi um jogo tranquilo, controlado, Corinthians bem postado, tendo saída e até o final do jogo. É mais bizarro ainda o roteiro, você perder com um pênalti faltando 1 segundo para o juiz apitar, é muito cruel. Mas se você for analisar aí no contexto desse final, fica pior. Porque o Corinthians nem estava dando margem para o Internacional chegar. O Inter tinha desistido do jogo. Para o Inter, acabou. Perdemos, torcida protestando, xingando o presidente, e é isso, acabou. O Corinthians estava trocando passes no ataque nos últimos 10 minutos. O Inter, no máximo que conseguiu, foi alçar uma outra bola na área, facilmente afastada pela nossa defesa. Do resto, era troca de passes, o Romero segurando pelo lado esquerdo, junto com o Bidu, junto com o Vitinho, tentativas de inversão pro outro lado, às vezes com o Mateuzinho. A irritação mais naquele momento talvez seja pro Corinthians não conseguir matar ou ficar tanto tempo com a bola ou não prender um pouquinho mais, porque o Inter não estava nem chegando. Que defesa o Hugo fez no jogo de hoje? Ou no segundo tempo, mais propriamente falando, porque no primeiro ainda fez. Que chance o Inter chegou com perigo, que bola que passou perto, que grande intervenção que o zagueiro do Corinthians fez. Não fez. O Inter, dos 30 minutos pra frente, desistiu do jogo, largou mão. Nem buscava esse empate, isso aí só saiu na bacia das almas para eles. Então fica ainda mais complicado um roteiro desse. O Corinthians com o jogo 100% na mão, totalmente na mão. Era afastar uma bola contra um time que já estava entregue. Não conseguiu, cedeu o pênalti, muito polêmico, né? E acabou tomando um gol de empate. Se a gente for pegar no último jogo, Corinthians também contra o Flamengo dentro de casa, muito bem no primeiro tempo, fez um ótimo primeiro tempo. Contra o líder do campeonato, pressionando, encurralando, marcando alto. Teve 5 ou 6 oportunidades claras de gol no primeiro tempo, inclusive um pênalti a seu favor. Perdeu o jogo. E ainda perdeu com um gol que saiu quase aos 40 minutos do segundo tempo, depois de uma cobrança de lateral muito polêmica também, que a bola era nossa. Se você pegar até outros jogos do Corinthians nessa campanha, jogos contra o Mirassol, que o Corinthians sai ganhando no primeiro tempo, perde um pênalti, estava muito melhor e cede a virada. Contra o Cruzeiro em casa, que era um jogo muito difícil de fato, mas que o Corinthians é melhor, cria as principais chances e não mata, e não abre o placar.
contra o Vitória, um 0-0 em casa contra o Vitória. Pô, Com o Thales metendo a bola na trave. Red Bull Bragantino, o Corinthians dominou o primeiro tempo, cedeu um gol para eles, um pênalti polêmico. No segundo tempo, também foi o Romero perdendo 2 gols claros, Memphis perdendo gol, e o Corinthians cede o gol no finalzinho. Então são roteiros cruéis. E aí eu pergunto para vocês, o trabalho do Dorival no momento, ele é mal feito? Vou adiantar aqui, para mim não. Para mim o Dorival, com o que tem nas mãos, ele está conseguindo fazer com que o time do Corinthians seja competitivo. Foi competitivo hoje, muito competitivo inclusive. Foi muito competitivo contra o Flamengo por boa parte do jogo. Contra o Sport não, mas contra o Fluminense foi sim competitivo. Tem esses jogos contra o Cruzeiro, tem até o clássico contra o Palmeiras que foi competitivo. Em muitos momentos o Dorival está conseguindo se virar. A reclamação minha em qualidade do time jogando dentro de campo passou um pouco. Porque ele está se adaptando, está sem Garro, sem Memphis, tempo sem Yuri, o Carrilho muito tempo fora, vira e mexe tendo desfalques. Agora o desfalque da vez, o André Ramalho também, né? Porque se o André Ramalho está à disposição, o Kaká não joga e talvez a história fosse outra. Então ele está tendo muitos problemas e está se virando. Ele achou o Angileri na zaga, que hoje fez uma boa partida e, num geral, fez mais boas partidas do que partidas ruins nessa função. Ele melhorou o Mateuzinho, o Bidu está recuperando, ele conseguiu achar uma boa saída com o Ranieri, muitas vezes entrando entre os zagueiros. Ele conseguiu fazer com que, muito mérito do moleque também, mas ele conseguiu fazer com que o moleque de 18 anos virasse um talismã desse time do Corinthians, que nem o Guinegão virou. Ele melhorou o Bidon, ele tem muitas coisas positivas nesse momento do Corinthians. Só que o que adianta? O que adianta você jogar bem, você inventar, você ter táticas diferentes que dão certo se você não ganha? O Corinthians jogou um monte de jogo bem, mas ganhou 2. O Corinthians jogou muito bem contra o líder do campeonato, mas perdeu. O Corinthians dominou o Inter no Beira-Rio, confronto direto, importantíssimo para dar um salto e ter um alívio no Brasileirão, mas empatou. O que adianta? O que adianta um time que joga bem e não ganha? Esse é o principal problema e isso tem que ser corrigido. E aí, para mim, entra o quê? Entra Dorival, em alguns erros pontuais, entra a arbitragem, entra atuações individuais de alguns jogadores, mas entra muito concentração. Porra, não dá para ter evitado esse lance final? Vamos recapitular aqui. Por que surgiu o ataque do Inter? Porque o Romero foi tentar fazer uma graça de dar um rolinho ali na lateral e cedeu o lateral que deu o contra-ataque para o Inter. Por que saiu o lateral que o Inter alça na área? O Romero tira uma bola muito bem, ninguém dá bicão, ninguém afasta, ninguém manda essa bola para casa do chapéu e é lateral pro Inter. Aí deixa o cara subir dentro da área, cabecear entre 2 zagueiros, o Kaká dá a margem de puxar o cara. Porra, é foda também, mano. É culpa do Dorival por não ter substituído, é culpa da arbitragem, mas porra, mano, não dá pra ter um pouco mais de concentração, um pouco mais de atenção nos jogos. Contra o Flamengo, deu 2 brechas e tomou 2 gols. Não era pra ter dado brecha. E assim o Corinthians vai se ferrando no Campeonato Brasileiro. O papo não é rebaixamento, mas o Corinthians, de fato, tá perdendo pontos e se complicar um pouco mais, vai correr perigo. E não é pra correr. Era pra fazer um campeonato tranquilo e não tá conseguindo fazer isso. Eu acho que, de fato, tem muito problema também nesse quesito, porque eu também não acho que o Dorival ele tem culpa majoritariamente. A gente tá vendo que esse time evolui, esse time tem tática, esse time tem consciência do que tem que fazer dentro de campo e tem conseguido dominar adversários na medida possível, adversários mais difíceis. Mas também é de se pensar, né, que tem problema de elenco, que nem você falou, não tem Garro, não tem Memphis, não tem o Carrillo, nesse momento não tem o André Ramalho, o Yuri hoje suspenso. Esses jogadores, se tivessem, a gente pode ter certeza que fariam um campeonato brasileiro muito melhor, porque teria muito mais opções. No jogo de hoje, por exemplo, o Yuri Alberto estava suspenso porque quis abraçar a torcida depois da merda que ele fez no jogo passado contra o Flamengo. Se a gente for pensar numa situação onde o Corinthians hoje, ao invés de colocar o Romero, que tinha entrado até que relativamente bem, prendendo a bola, mas não jogou sério, mais um que foi displicente, porque na saída do escanteio ele tenta dar um rolinho no mercado, ele perde a bola vai lá pra frente, ela volta pro meio campo com posse do Corinthians e Romero, Bidu e Vitinho inventou de ficar triangulando, fazendo bobinho ali no meio campo, ao invés de rodar essa bola, deixar o time correr atrás da marcação, correr atrás dessa posse de bola, a gente devolve a bola pro Internacional, que vem pra área, alça, o Romero mais uma vez vai muito bem, rouba essa bola e é displicente. Ao invés de dar o bico lá pra frente, ele tenta sair jogando, sair com ela dominada. A bola bate na zaga do Inter, bate nele e dá o lateral. Na sequência, lateral pra dentro da área, Kaká inconsequente, coloca a mão do cara, não faz o pênalti, mas cede a margem pro VAR ir lá e dá a penalidade, o Corinthians perder mais 2 pontos do campeonato. Então, mais uma vez, a gente vê com uma falta de elenco acaba prejudicando o Corinthians. Porque se o Yuri não faz o que ele fez,
ele estaria à disposição hoje. Seria titular ou teria entrado do banco. Caso o Dorival quisesse poupar, como ele fez hoje com alguns jogadores. Martínez, Bidu, Maicon, todos no banco. O Yuri poderia ter sido uma opção hoje. Se a gente toma mais cuidado, se a gente joga com mais inteligência, a gente pode ter uma margem muito maior para poder cometer esse tipo de erro, porque vai ter jogador ali para conseguir corrigir, para conseguir consertar. Eu fiz um escândalo aqui outro dia quando contra o Atlético Paranaense, o Mateuzinho, com o Corinthians com 3-0 no placar, toma um cartão amarelo e tá pendurado agora na semifinal da Copa do Brasil. Depois que foi reclamado um pênalti que na teoria foi fora da área, mas enfim, ficou a dúvida lá por causa do lance que foi pro VAR. O Hugo ainda pega o pênalti. O Mateuzinho, ele talvez pode ser suspenso para uma eventual final, o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Os jogadores do Corinthians precisam ser mais inteligentes, mais maduros, mais inteligentes e muito mais competentes para conseguir manter o placar e não deixar que continue escapando tantas vitórias que, na teoria, eram para ter sido muito mais fáceis. Muito mais fáceis e é muito triste, né, cara? O roteiro de hoje é complicado mesmo. O corintiano era para sair muito feliz, a gente estava aqui empolgado com o futebol do Corinthians, animado. Pô, é 3 pontos que se distancia do Internacional e você já permite que um time que você acabou de ganhar, mesmo que ganhe jogo atrasado, não te alcançasse. O Santos, tendo jogos atrasados, se ele empatasse o Corinthians iria para 32, o Santos tem 27, eu não sei quanto que está o jogo do Santos nesse momento, a última vez que eu vi estava empatando. Mas o Santos estava com 27 antes do jogo começar. Se o Santos empata hoje com o Grêmio, por exemplo, o Santos já não passa o Corinthians com outro jogo a menos que tem. O Vasco também não. Os times lá de baixo também não. Você já abre 10 pontos pro Z4. A gente joga o Inter para ficar em 15º. O Inter que briga pro rebaixamento e abre 4 pontos de diferença. E aí você tem um campeonato mais tranquilo pro Dorival mesmo. Testar, preparar o time para a Copa do Brasil. Às vezes não precisar arriscar, colocar o Garro no sacrifício, o Yuri no sacrifício, o Memphis no sacrifício. Ter que colocar jogadores que não têm condição 100% de jogar, porque não precisaria, porque o Campeonato Brasileiro do Corinthians, vamos combinar, é para ser um Campeonato Brasileiro no máximo de segurança. A gente não vai brigar lá em cima, então era para ser um Campeonato Brasileiro de segurança. Mas tá faltando, cara. E assim, eu não quero vir com um discurso pessimista de rebaixamento, de vai cair. Não, claro que não. Eu não acho que vá. Mas o Corinthians dá margem, dá brecha. Pô, você ganha um jogo desse contra o Inter, você já pode às vezes até tropeçar em algum que não vai fazer tanta falta. Aí, é o que a gente falou antes. A gente começou com o discurso do quê? Quando ganhou do Fluminense. Pô, ganhamos do Fluminense, agora é ganhar do Sport, campeonato tranquilo. Perdeu pro Sport. Aí a gente falou, pô, vai ter que jogar contra o Flamengo em casa, vai ser complicado. Esse jogo não era para ter perdido pro Sport. Chega contra o Flamengo em casa, todas as chances para ganhar, todos os elementos, tudo na mão para ganhar e elevar a moral ganhando de um time muito forte. Perdeu no detalhe, no erro, na desconcentração. Contra o Inter agora, mesmo discurso. Ah, perdeu do Flamengo, mas se ganhar do Inter, campeonato tranquilo. Toma o gol com 90 mais 16 minutos de acréscimo, um absurdo. E aí a gente vai indo jogo a jogo. Aí não ganha no Mirassol, aí não ganha mais um jogo ou outro. E olha a situação que fica. Aí vai pegar confronto direto contra o Santos daqui a pouco. Vai ter que jogar para ganhar, porque precisa de qualquer jeito. O Corinthians está se complicando no Campeonato Brasileiro e não deveria. Porque o trabalho do Dorival dentro de campo, para mim, está evoluindo também, concordo. O Corinthians não joga mal, muitos jogadores cresceram de produção, mas é um time que não ganha. E o time que não ganha corre perigo no Campeonato Brasileiro. E o time que não ganha deixa o torcedor puto mais uma vez em uma noite. Notas. O Hugo, ele quase não participa do jogo, ele tem 2 defesas ali naqueles 5 primeiros minutos quando o Inter está fazendo pressão. De resto, ele encaixa algumas bolas, sai do gol. Com o pé, tem uma bola que eu me lembro que ele joga pra lateral e o pênalti ele quase pega, ele ainda toca na bola, mas ele passa dela, ele achou que a cobrança do Carboneiro seria melhor. Ele bate forte, mas não bate tanto no canto. Infelizmente ele não conseguiu pegar, mas menor dos culpados, nota 6 pro Hugo. Nota 6 também, aquela nota padrão, nota média do cara que pouco participa. As defesas no primeiro tempo foram boas defesas, mas nada que a gente desse para eleger aqui como um milagre, por exemplo. Depois pouco participa, uma pena que ele não conseguiu pegar o pênalti. Passou muito perto, de fato, a bola trisca na mão dele. Aí, é mais um elemento para tornar o jogo ainda mais cruel. Deixar o Hugo com nota 6. Mateuzinho. Rapaziada, só para deixar claro aqui, eu não vou pesar tanto nas notas em geral o fato do Corinthians ter tomado um empate. Porque o jogo em si do Corinthians foi muito bom. O que não foi muito bom foi o último segundo, que é muito ligado a personagens específicos. Então
Então vamos lá, Mateuzinho, para mim fez um bom jogo, cara, defensivamente seguro. Ele perde poucas pro Bernabei, é uma no primeiro tempo, que resulta no chute do Alan Patrick para fora, e uma outra no segundo tempo, que o Bernabei dá uma enfileirada na zaga do Corinthians e consegue o cruzamento. Do resto, ele foi muito bem marcando um jogador que tem qualidade para atacar, que é o lateral esquerdo do Internacional. Seguro defensivamente, botes importantes, e ofensivamente ele foi crucial. Ele dá uma bela assistência para o gol do Guinegão, chega a quarta assistência do Mateuzinho nessa temporada. Tá muito bem nesse momento com a camisa do Corinthians. Eu não vou pesar o empate pelo Mateuzinho, porque para mim ele fez um jogo muito bom e por isso vai ficar com uma nota 8. Eu acho que fez um bom jogo, foi seguro defensivamente, que nem você falou, perdeu só essas 2 jogadas. Assistência perfeita, colocou a bola com a mão. Até o momento é o maior assistente do Guinegão no Corinthians, já deu 3 assistências pro moleque, dos 5 gols que ele marcou. Também acho que fez um bom jogo, mas vou pesar um pouco mais as notas. Nota 7 para o Mateuzinho. Kaká, para mim o pior em campo, já vinha sendo. O primeiro tempo o Kaká ele tem dificuldade para marcar o Carboneiro, em uma bola ou outra ele consegue tomar a frente, numa delas ele inclusive bate com o pé no joelho, cai, o outro cai, o juiz não marca a falta, marca só depois, enfim, arbitragem confusa que a gente já falou. Mas no segundo tempo, todas as jogadas que o Kaká ia para cima da marcação, a gente ficava em pânico, porque parecia muito que ele ia dar um bote errado, que ele ia chegar atrasado, que ele poderia cometer um pênalti. O Kaká é esse cara. Ele é o cara que pode fazer merda a qualquer momento. Foi lá e fez, por displicência. Ele tem uma chance de cabeçada também, onde ele não consegue direcionar a bola, ele acaba jogando ela no meio do gol, ele sobe sozinho, o Bruno Henrique tá só com as 2 mãos aqui, dando distância para ele, mas nem sobe. Eu acho que o Kaká, hoje ele prejudicou o Corinthians, tanto na saída de bola, não conseguiu fazer bem, coisa que em outros jogos ele até conseguiu fazer, de pegar essa bola atrás e furar um pouco a marcação, um pouco o que o Ranieri faz, levar essa bola um pouco mais próxima do meio campo. Mas enfim, o Kaká não fez um bom jogo, nota 3,5. Eu discordo da escolha do Dorival Júnior pelo Kaká. Poderia ter usado o João Pedro Choca, que fez a mesma função de terceiro zagueiro pelo lado direito, contra o Flamengo, e fez um bom jogo na medida do possível, ainda mais um nível de exigência maior do que seria hoje contra o Internacional. Eu teria escalado o Choca, ele escalou o Kaká. Eu discordo da escalação do Kaká e eu também não acho que foi a decisão mais inteligente, por mais que, vou falar, de fato, por boa parte do jogo até deu certo. A decisão mais inteligente é botar o Kaká numa marcação individual com o Carboneiro. Tava nítido que a gente até comentou isso, que eu reclamei no começo do jogo, que o Kaká tava saindo muito, você até falou que poderia ser uma marcação individual, e de fato era. O Kaká tava focado de fato em perseguir o Carboneiro e não dar espaço para ele onde que ele tava. E deu espaço. Em uma delas ele deu espaço e o Carboneiro finalizou, na outra ele deu espaço e o Carboneiro ganhou a frente, ele fez a falta e tomou o cartão amarelo. Num geral, eu nem achei uma partida ruim do Kaká, eu achei uma partida ok. Porque ele conseguiu um bote muito interessante. Eu acho o segundo tempo do Kaká bem justo, para falar a real. Fechou espaço, com a bola no pé não prejudicou. Essa cabeçada ele poderia ter direcionado, não direcionou. Mas o pênalti complica a situação dele, né? Não teria dado pênalti, só reiterando isso de novo, mas ele foi infantil, foi imprudente, ele deu margem para o perigo. Zagueiros confiáveis não dão margens para o perigo. Um zagueiro confiável não deixa o Bruno Henrique, que é um pavor nesse time do Internacional nos últimos tempos, e é um cara muito menor e muito mais franzino do que o Kaká. Um zagueiro confiável não deixa esse cara antecipar, não deixa esse cara ganhar a frente. Muito menos tem a infantilidade de dar margem para um pênalti. Por isso eu vou de nota 3. Se o Corinthians tivesse ganhando 1-0, o Kaká poderia ser uma nota 5, nota 6, mas o pênalti compromete muito, né? Nota 3 para ele. Gustavo Henrique. Num geral, seguro, soberano. A zaga do Corinthians teve um pouco de dificuldade, a zaga e o meio campo nos primeiros minutos, mas ali eu acho que é mais coletivo do que propriamente individual. Achei o Gustavo seguro em boa parte da partida. Não consigo destacar tanto assim, bola no pé, completamente imponente sobre os adversários, mas foi seguro. Por isso eu vou de nota 6,5 para o Gustavo. Eu acho que o esquema com 3 zagueiros, a pessoa no time do Corinthians que mais é beneficiada por esse esquema é o Gustavo Henrique. Ele ter 2 caras para fazer essa proteção, ele só precisa se posicionar e tirar bolas. Ele está fazendo isso muito bem. Seja pelo alto, por baixo, o Gustavo está sempre muito bem posicionado. Mais uma vez, gostei muito da partida dele, nota 7,5. Angileri, vem melhorando na função de zagueiro, não deixou o Borré respirar, colocou no bolso o jogo inteiro,
fez a função dele da forma que tinha que fazer. No começo do jogo chegou a dar um susto ou outro ali no primeiro tempo, principalmente quando o Inter tá fazendo mais pressão, mas no geral, boa partida, nota 7. Para mim, o melhor dos 3 zagueiros do Corinthians hoje. Seguro, intenso, bem com a bola no pé e crucial no gol do Corinthians, o único gol do Corinthians na partida. Verdade, bela virada. Foi dele que ele recebe o passe da ultrapassagem, recebe o passe do Ranieri e dá uma bela virada pro Mateuzinho. O Angelelli, para mim, fez um jogo muito bom. Teve poucos momentos que eu acho que ele deu uma vacilada, deu uma outra pichotada. No primeiro tempo, ele tenta dar um carrinho para cima do Borré, desnecessário, que o Borré consegue sair dele. Mas eu gostei bastante da partida do Angelelli no geral. Vou fechar com ele numa nota 7,5, para mim o melhor do trio de zaga do Corinthians. Hugo Botinha, do lado esquerdo. Bom primeiro tempo do Hugo, fez um gol, uma pena, né, cara? Seria o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, anulado por milímetros, e aí nem vou entrar no mérito se era passando anulado ou não, isso aí é checagem do VAR, eu não consigo ver, é quase impossível ver olho nu se de fato estava adiantado, não estava, mas enfim, mas é polêmico. Hugo fez o gol, foi muito bem nesse lance, recebeu um bom passe do Bidon. Teve um outro lance também, que ele consegue deixar o Vitinho na cara do gol, o Vitinho atrasa a passada e acaba perdendo o lance, mas ele vai muito bem para roubar a bola e dar o passe pro Vitinho. Foi bem pelo corredor esquerdo, cara. Defensivamente não prejudicou, ofensivamente deu boas opções. No segundo tempo, teve algumas pichotadas, algumas falhas, e por algumas falhas e algumas pichotadas, eu vou baixar um pouco a nota. Mas eu vou dar a mesma nota que eu dei pro Gustavo Henrique, vou fechar com 6,5. Para mim foi um bom jogo do Hugo. Gostei também do jogo do Hugo pelo primeiro tempo. No segundo deu pra ver que ele cai muito, principalmente fisicamente. O Hugo, quando sai de campo, tá morto, tá exausto. Mas também tem muito tempo que não joga 90 minutos, tem muito tempo que não é sequer titular do Corinthians. Se eu não me engano, ele só entra contra o Fluminense, joga ali a reta final e depois nem participa mais dos jogos. Jogou dessa vez e no primeiro tempo foi bem. Faz o gol, dá uma bela bola pro Vitinho e rouba muita bola no campo de ataque. O Corinthians, se a gente pode destacar alguma coisa nesses últimos jogos com o Dorival, é que está encaixando mais essa marcação-pressão. Aconteceu muito contra o Flamengo e aconteceu muito hoje também. Roubou muitas bolas no campo de ataque e muitas delas também passaram pelo Hugo. Foi bem na marcação. No segundo tempo cai, mas eu vou fechar com nota 7, mesma nota do Angelelli, apesar de entender que não vai nota 6,5. A partida do Angelelli foi melhor. Mas eu vou fazer uma interpretação aqui, eu vou recapitular. Eu acho que eu vou pesar depois, eu acho que eu vou ficar um pouco injusto depois. Então eu vou subir o Gustavo Henrique e o Hugo para 7. Então fica nessa aí. O resto é a mesma nota, Gustavo Henrique e Hugo com 7. Rian, que jogou de primeiro volante hoje. Correu bastante, conseguiu roubar a bola e levar ela para o campo de ataque uma vez ou outra. Partida bem justa. Não foi o mesmo Rian de outros jogos que rouba várias bolas. Mas foi um Rian que em muitos momentos estava no lugar certo na hora certa. Mas é mais um que eu acho que talvez sentiu fisicamente o jogo, até por isso foi substituído, apesar de que naquele momento não teria trocado. 6,5 para o Rian também. Para mim, pouca participação, pouca combatividade. Senti um pouco de falta dele também com a bola no pé, mas não achei um jogo ruim. Vou fechar com 5,5 para o Rian. Esperava um pouco mais de intensidade dele na partida. Ranieri, bom jogo do Ranieri, sobretudo no primeiro tempo. No segundo, eu acho que ele dá um pouco de espaço demais na marcação. Mas o primeiro foi, sem dúvida, o jogador do Corinthians que mais roubou bola, que mais desarmou. E outra, talvez tenha sido, além do Mateuzinho e do Guinegão, que foi a assistência a gol, o jogador mais importante na construção do gol. A gente destacou o Angelelli, mas o Ranieri rouba a bola, consegue um bom drible em cima do marcador e dá um bom passo de calcanhar na ultrapassagem para o Angelelli. O Ranieri vai muito bem no lance do gol e eu acho que vai bem em quesitos defensivos no primeiro tempo. No segundo tempo, poucas ocasiões. Mas gostei do jogo do Ranieri, vou deixar ele com nota 7,5, inclusive, acima do Gustavo Henrique e do Hugo. Vai muito bem no lance do gol, mas o Ranieri tem 2 lances com a bola no pé que ele me irrita. Tem um lance que ele está construindo um contra-ataque, ele tenta um passe para o Guinegão muito forte, acaba jogando a bola direto nas mãos do Antony. E uma outra já no segundo tempo, a bola no meio campo, o Corinthians rouba, ele podia com tranquilidade só levantar a cabeça e tocar curto ou tocar rasteiro na lateral, ele dá um bicão para a lateral esquerda na direção do Hugo, que ele obviamente não consegue dominar e sai de lateral. O Ranieri, eu acho que ele tem sido mais lúcido no que fazer com a bola em regiões curtas do campo. Passe curto, um pouco mais de visão nesse sentido e virada de jogo. Mas em momentos onde ele tem que decidir um pouco mais rápido, pifar alguém, ou enfim, não hesitar e já resolver rápido a jogada, eu acho que ele se emociona e erra muitas vezes. Hoje também acho que sentiu fisicamente, o Ranieri para mim estava mais claro que o Rian, que sentiu fisicamente o jogo e teve que ser substituído.
mas também não acho que foi um jogo ruim, mas eu tenho muitas ressalvas ao jogo dele, vou deixar com 6,5, mesma nota do Ria. Bidon, eu acho que está jogando com mais coragem, mais combatividade no meio campo, não está sendo mais tão frouxo na marcação. O Bidon agora está sendo um cara que chega mais junto. Foi assim contra o Sport, foi assim contra o Flamengo e foi assim hoje também. Eu acho que pela primeira vez em 2025 a gente consegue destacar 3 jogos seguidos do Bidon com um bom jogo. Ele teria sido o cara da assistência no gol do Hugo, ele que constrói contra-ataque e deixa ele na cara do gol. E ele tá tentando participar mais. Mas hoje, mais do que com a bola no pé, porque o Corinthians não teve muito ela no campo de ataque, rodou bastante, envolveu o Inter, mas no campo de ataque não teve tanto assim a bola no pé. O Bidon, defensivamente, para mim, hoje cresceu demais e teria sido uma assistência importante também para ele, para o Hugo, para o Corinthians, enfim. Vou deixar o Bidon com 7. Mais um bom jogo do Breno Bidon com a camisa do Corinthians. O melhor em campo do nosso lado contra o Flamengo. E para mim um dos melhores hoje também. O único problema que eu vejo do Bidon, ele tem que dosar um pouco. Antes a gente viu um Bidon um pouco tímido, se escondendo um pouco do jogo, sem aparecer, sem demonstrar a qualidade que a gente sabe que ele tem. Hoje eu senti um Bidon confiante demais em alguns momentos. E isso eu acho que atrapalhou. Tentou dar um ou outro passe com mais estilo, se podemos dizer assim, e perdeu a bola. Tem um chapéu no Bernabéu perto da área no primeiro tempo. Que foi bonito, mas talvez não Mas precisava. poderia ter perdido a bola. No meio de campo também teve situações que demorou para soltar, quis passar no meio de 4 marcadores em uma oportunidade, acabou perdendo a bola também. Para mim o Bidon, eu gosto muito disso do Bidon, que ele começou a ser um cara mais ousado, começou a chamar responsabilidade. A gente sabe que ele tem muita qualidade. Dos volantes /meias que a gente tem disponíveis hoje, ele é claramente o melhor, o que tem mais qualidade com a bola no pé. Falta ele chamar essa responsabilidade para si mesmo. Nos últimos 2 jogos, ele fez isso. Chamou bola, foi combativo, brigou com o time dos caras, pifou o time do Corinthians, ajudou na criação. Eu gostei disso hoje do Bidon. Senti que estava em vários lugares do campo, bem defensivamente e ofensivamente foi bem em muitos momentos. Inclusive na assistência para o Hugo, que acabou saindo ao lado, mas foi um baita passe dele. Vou fechar com 7,5 para o Bidon. Eu acho que fez um jogo muito bom. Para mim, os únicos pontos que eu coloco aqui, assim como o Ranieri caiu um pouco no segundo tempo e ele precisa dosar um pouco essa confiança dele, diminuir um pouco, jogar um pouquinho mais sério em algumas situações, mas para mim fez um jogo muito bom novamente, 7,5 para o Breno Bidon. Vitinho. Esqueci a escalação do Corinthians, né? Agora parte para ataque, o Bidon joga como um meio armador hoje. Vitinho, cara, boas situações em alguns momentos, ele é importante em uma puxada ou outra de contra-ataque. Gostei que o Vitinho soltou um pouco mais a bola hoje no primeiro tempo. O Corinthians conseguiu sair no contra-ataque em uma outra ocasião que o Vitinho solta essa bola rápido. Mas o Vitinho ainda me irrita muito na questão da velocidade e intensidade. Ele teve 2 boas oportunidades de sair no contra-ataque, de sair cara a cara com o goleiro e ele atrasou a passada. Ele resolveu atrasar e esperar o time do Inter se posicionar e o time do Corinthians chegar no ataque. Em algumas situações, isso é benéfico, porque você consegue ter mais companheiros juntos no campo de ataque, você tem mais opções de passe. Mas eu acho que o Vitinho pode mais, pode atacar mais, pode ir mais para o X1, pode usar mais a velocidade que ele tem a favor, e ele não usa muito. Falta um pouco mais de ousadia para o Vitinho, e isso me incomoda. Tem alguns lances do jogo também que foi displicente, que não fez a pressão, não marcou, mas eu não consigo achar um jogo ruim do Vitinho, cara. Me irritou em muitos lances, me agradou em outros, nota 5,5. Eu acho que tecnicamente o Vitinho ele tem qualidade, fez alguns domínios interessantes, fez passes interessantes, viradas de jogo. Teve 2 lances de passe que eu acho que ele vai mal, que ele tenta tocar rápido a bola, ele deixa atrás do jogador que ele queria que recebesse, entrega a bola pro Inter. Mas também acho que falta um pouco de coragem pro Vitinho. Esse lance aí que o Hugo ele disputa a bola com o Vitão e coloca o Vitinho para correr, se ele arrisca, vai na velocidade, entra na área, chuta de canhota, ele faria a jogada correta. Mas ele coloca na frente, ele tá na frente. Ele sente a marcação chegando a 5 metros dele e ele atrasa a passada. Ele espera. Ele espera o marcador chegar na frente dele para tentar driblar e finalizar. Tá errado, porra. Vai para cima. Vai na direção do gol, seja mais vertical, explora a velocidade, aposta a corrida que seja, mas seria a jogada correta. Faz a jogada correta, ao invés de tentar fazer o mais difícil. E falta pro Vitinho muito isso, ser corajoso. Teve outro lance também, que ele... Várias vezes o Vitinho recebeu essa bola em oportunidade de contra-ataque. Tem uma no segundo tempo que tá entre ele e o Mateuzinho, que ele atrasa a passada, só que ali dava pra ver que era
5 contra 2. É muito difícil de ir para cima nesse momento. Então ele atrasa e começa a trabalhar a bola. Mas tem um outro lance no segundo tempo, pelo lado esquerdo, onde o Vitinho ele tá em progressão e tá ele contra 2 jogadores do Inter. Vai para cima, arrisca, tenta, vai com coragem, tenta um drible, alguma coisa, ao invés de toda hora atrasar os contra-ataques do Corinthians. Porque pela estratégia que o Corinthians está jogando, com 5 atrás, 2 volantes, Breno Bidon, ele e o Gui, o Corinthians muitas vezes não vai estar em superioridade numérica no campo de ataque. Muitas vezes. E vai precisar de um pouco mais de coragem dos seus jogadores. E hoje, desse time do Corinthians que estava em campo, no campo de ataque, eu acho que coragem mesmo de tentar partir sozinho já era só o Gui. E a gente precisa mais de jogadores assim. E o Vitinho até esse momento não é e está fazendo falta. E só para reiterar mais um lance do Vitinho, ele deu um ótimo passe pro Guinegão no segundo tempo, que aí pesou a perna do moleque também, né? Sim, coitado. não conseguiu finalizar. Mas, de qualquer jeito, me irritou também o fato do Vitinho jogar os 90 minutos, que dá pra ver que ele também, sei lá, desde os 60, 65, 70, tava se arrastando em campo e tinha que ter saído. Mas, enfim, na boa, nota 5 pro Vitinho, apesar de entender que ele tem boas participações. Mas hoje, por incrível que pareça, ele mais me irritou do que me agradou, muito por covardia, na minha opinião. Guinegão, moleque iluminado, que joga sério, joga firme, joga com muita vontade, se mata de correr. Hoje deu pra ver que nesse lance, inclusive, o Gui saiu porque não tinha mais perna. Teve outros jogos onde o Dorival ele tirou o Gui, mas dava pra ver que ele ainda estava correndo, mesmo que tivesse com um pouco mais de dificuldade. Hoje é a mesma coisa, eu não tiraria, porque mesmo ele tendo esses erros, eu acho que na vontade, na raça, pode ser que ele consiga alguma coisa mais interessante do que o Vitinho naquele ponto do jogo. Ele preferiu tirar o Gui, o moleque fez o gol, que foi muito bem na jogada, um belo peixinho, jogada de gente grande mesmo para fazer um belo gol no começo do jogo. Depois disso, o Gui briga fisicamente com os jogadores do Inter o jogo inteiro, explora a velocidade, explora as costas da marcação, faz o facão o jogo inteiro e ele sai muito da área para tentar ajudar. Ele volta muito, tanto na marcação, tanto na construção de jogada, e ele é muito importante. É difícil você ver o Gui errar. No primeiro tempo ele erra, logo no comecinho do jogo, que ele quase perde uma bola numa saída de escanteio do Corinthians, mas depois a Zaga consegue afastar. E no segundo tempo, uma bola na lateral, onde ele tá brigando com o Luiz Otávio para ver quem fica com a bola. Ele consegue ficar com ela, ele puxa pro campo de defesa e ele sofre o carrinho, perde a bola. Mas são os únicos lances errados que eu consigo destacar do Gui. Para mim, o melhor jogador do Corinthians hoje, por vontade, por técnica e pelo gol, nota 8,5. Vou deixar com nota 8 junto com o Mateuzinho, os dois dividindo o posto de melhores em campo. O Gui é coisa séria, hein, rapaziada? Esse moleque aí vale mais do que muita empresa, inclusive. Esse moleque vale tudo, mano. O moleque vale muita grana porque ele é muito bom de bola. Hoje, mais uma vez, faro de gol, faro de artilheiro, botou a bola de cabeça para dentro da rede. O primeiro gol de cabeça do Guinegão com a camisa do Corinthians. Legal essa informação. Já fez gol de direita, de esquerda, de bicicleta. De bicicleta. De cabeça. E agora de cabeça. E ele não é um cara tão alto, né? Não, pior que ele tem 1,79, eu vi isso hoje. Mas ele parece ser um pouco menor. Mas, cara, impressionante como que até a forma física do Gui hoje foi muito importante pro Corinthians. Mesmo sendo um moleque de 18 anos, ainda ganhando massa, ele muitas vezes ganhou no corpo de vários jogadores do Internacional, fez a pressão muito bem, sustentou várias paredes. Teve um lance no segundo tempo, inclusive, muito bonito de habilidade com a bola no pé, que ele sai de alguns marcadores dentro da área e consegue o passe pro meio da área. Ótimo jogo do Gui, cara. Pelo gol, pela movimentação, pela pressão que ele faz, pelo que ele ajuda o Corinthians. Porque ele não só faz um gol, ele não é o centroavantão que fica parado lá e faz o gol. Ele sai pra jogar, ele sai pra tabelar, ele marca, ele rouba a bola. Quantas bolas ele não roubou hoje? Quantas paredes ele não sustentou e cavou uma falta pro Corinthians ou cavou um contra-ataque? Muito bom jogo dele. Pra mim, junto com o Mateuzinho, os melhores em campo. Nota 8 pro Guinegão no jogo de hoje. Vamos lá, substituições do Corinthians. Quem entra primeiro, você lembra? Bidu, verdade. O Bidu entra em substituição isolada, né? Sim. Substituição isolada. Cara, entrou para fazer a função do Hugo, que tinha cansado claramente. Eu acho que teve até que boas participações defensivas, saídas de bola. Ele foi muito importante para segurar a bola lá no final, mas ele estava em um dos envolvidos de que perde a bola e cede o contra-ataque para o Inter logo antes do lance do gol. No geral, não achei que entrou mal o Bidu, tá? Eu acho que teve boas participações pela esquerda, fez a função que o Hugo estava fazendo até com mais qualidade com a bola no pé. Nota... Não dá pra destacar tanto, né? Mas vou dar nota 6 aí pro Bidu. Entrou bem, 6,5. Martínez,
Correu, roubou algumas bolas, pisou no campo de ataque, estava sendo importante para o Corinthians manter a bola naquele momento, sofreu falta, cavou amarelo para os caras, foi meio burro porque tomou cartão amarelo também. Mas, enfim, no geral, achei que uma entrada ok também, nota 6. Nota 6 também. Me incomodou um pouco a bola no pé, que ele deu umas pichotadas, mas conseguiu recuperar. Teve um pouco mais de ímpeto na marcação, participou de algumas jogadas de ataque. Aqui o Guinegão serve ele no contra-ataque do Corinthians, nem culpo, porque tinha a sobra da marcação do Internacional e o Martins, vamos combinar, não é um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé para decidir, seja num chute de fora da área ou num contra um. Então eu nem consigo culpar o volante Martins por isso. Nota 6 para ele também. Vamos lá. Maicon e Romero. Vou começar com o Maicon, que joga um pouco mais recuado. Entra o Maicon junto com o Romero, entra no final com o André. Fato. Vamos lá, Maicon. Joga um pouco mais recuado, entrou na função de volante. Não acho que prejudicou. Em alguns momentos chegou até a marcar sob pressão e conseguiu roubar uma bola. Pouca participação, nota 5,5. Entrou, girou um pouco a bola, mas não participou muito, 5,5 também. O André, cara, eu acho que ele tem problema de posicionamento. Eu acho que ele tá um pouco perdido ainda na função dele, onde ele tem que estar, quem que ele tem que marcar. Eu senti isso contra o Fluminense, senti isso hoje de novo. Contra o Fluminense dava pra ver que ele tava mais nervoso e em alguns momentos um pouco mais empolgado também. Mas hoje achei que foi um pouco mais inteligente com a bola no pé, mas na marcação ele ainda me preocupa um pouco. 4,5. Para mim, corre errado, mau posicionamento também, mas foi bem em algumas ocasiões no campo de ataque, para manter aquela bola lá no campo de ataque, para cavar a lateral, para cavar a falta. Isso eu gostei do André, mas não consigo realmente destacar uma grande participação, porque eu acho que poderia ter entregado mais. Tipo, o Bidon sai, ele entra e ele não entrega, nem em qualidade com a bola no pé, nem em qualidade defensiva, mesmo que o Bidon estava entregando. Vou fechar com... Será que eu fecho com 4,5, cara? Vou fechar com 4,5, vai. Não achei que entrou bem no jogo, não. E o Romero? O Romero é aquela coisa. Entrou bem? Por boa parte do jogo eu achei que sim. Entrou catimbando, deu um rolinho muito bonito na zaga do Internacional, que depois ele sofre sim a falta, mas não é marcada. Ele consegue enrolar na lateral do campo em muitas ocasiões, consegue catimbar, inverter a bola em alguns momentos, que foi importante também. Eu achei que o Romero entrou pilhado, mais ligado, lúcido com a bola no pé. Só que o Romero origina o contra-ataque do Internacional para o Inter buscar algum de empate, e no lance que ele rouba a bola muito bem, ele não estoura. Ele poderia ter estourado, que resolvia a vida do Corinthians naquele momento. Ele foi, querendo ou não, um dos culpados pelo resultado. Não dá para tirar isso dele. Apesar que eu acho que ele entrou bem em boa parte das ações, ele foi sim um dos responsáveis por o Corinthians tomar o gol de empate. Isso vai fazer com que a nota dele pese para ele ficar com uma nota 4. Mesma nota do Kaká, 3,5. Para mim, os dois, com relação ao gol, eles dividem muita culpa. Se o Kaká foi infantil, foi ingênuo de puxar, de colocar, de agarrar a camisa do Bruno Henrique dentro da área, o Romero foi extremamente displicente. Pelo rolinho lá na frente, pela tabelinha aqui no meio campo e por não ter estourado a porra da bola pra puta que pariu no último lance do jogo. Dorival Júnior, eu acho que talvez quem a gente pode isentar de culpa pelo resultado até certo ponto. Porque o jogador que ele resolveu deixar em campo de maneira errônea, na minha, na sua, na opinião de 90% das pessoas que assistiram os 90 minutos do jogo, também tem participação. Então a nota do Dorival, apesar de entender que a tática dele funcionou e a escalação ele fez praticamente o que dava, poupou o Bidu, falaram na transmissão, foi o jogador com maior quilometragem contra o Flamengo, provavelmente estava desgastado. O Martins está voltando de lesão, o Maicon vem de muitos jogos jogando 90 minutos, ou quase 90 minutos, provavelmente está sendo poupado também. Enfim, escalação alternativa, que funcionou, quando ele jogou bem, dominou, mas perdemos 2 pontos aí, porque o Dorival resolveu apostar no Kaká, um jogador que não se aposta. Se não se aposta no Félix Torres, no Kaká, muito menos também. Praticamente a dupla do 6 meia dúzia ou a dupla do 0 e do 1, 1,5. Deixar o Dorival Júnior com 4,5. Não deveria ter escalado o Kaká. Não, eu acho que a escolha certa era o Tchoka para dar uma continuidade pelo bom trabalho que ele fez no último jogo. Não deveria ter escalado e deveria ter tido a percepção de tirar. Porque se ele teve a percepção de tirar o Hugo, que estava cansado, se ele teve a percepção de tirar os volantes
no momento que eles sentiram o jogo e não estavam sendo muito mais combativos, tirar o Bidon também, tirar o Gui, que estava desgastado e não puxar o contra-ataque, ele teve boas leituras. Ele não teve a principal, que era tirar o seu zagueiro que estava amarelado e que estava marcando individualmente o jogador mais habilidoso com a bola no pé, pelo menos em questão de verticalidade e na questão de habilidade realmente, de conduzir, velocidade, que é o Carboneiro. O Kaká estava marcando esse cara. Ele deveria ter tirado o Kaká. Eu acho que até começar, pô, até vai, mas ele deveria ter tido a leitura de tirar o Kaká a partir do momento que ele é amarelado. O Corinthians vai para o intervalo, era para ter voltado com o Tchoca, e isso foi um grande erro dele. Senti um pouco de covardia também, eu acho que o Corinthians poderia ter tido um pouco mais de ímpeto no segundo tempo. Em certo momento, abdicou de ter coragem, não abdicou da bola. Alguns momentos até que abdicou, mas o Corinthians conseguiu ter a posse, controlar, se defender bem, mas abdicou de coragem. Do quê? Às vezes lança, tira o Vitinho, lança o Kaique, um cara mais habilidoso. Bota um meia ali para fazer uma ligação, um Dieguinho, uma ligação um pouco mais meio ataque, incomodar o Inter. Não falar para os jogadores apenas ficar prendendo a bola do lado do campo, mas tentar ir para o fundo do gol. A zaga do Inter hoje estava apavorada. O Vitão fez um jogo horrível hoje contra o Corinthians. O Aguirre dando espaço. O Bernabé, se ofensivamente conseguiu um lance ou outro, defensivamente uma avenida. O Corinthians tinha espaço para trabalhar, seja pelo meio, seja pelo lado. E o Dorival optou por abdicar de realmente ir com incisão para esses espaços no segundo tempo. Sentiu um pouco falta de coragem, não escalaria o Kaká, substituiria o Kaká, e também acho que a escolha pelo André talvez não tenha sido a melhor. Mas no geral, o Corinthians jogou bem. Alguns testes, a gente falou o teste que deu errado, o teste do Hugo deu certo. O Angileri, hoje, de novo, deu certo. O meio de campo, no primeiro tempo, para mim, deu certo. O Ranieri, principalmente, e o Bidon, bem na partida. Ele seguiu com o Gui, que foi a escolha completamente correta dele. Ele teve muito mais acertos do que erros. O problema é que os erros deles passam também pelo Corinthians ter empatado o jogo. Mas não só por ele, passa pelo Kaká, passa pela arbitragem. Num geral, o Corinthians fez um bom trabalho e, mais uma vez, foi infelizmente prejudicado e acabou sendo... Pô, infelizmente... Cara, infelizmente tiraram 2 pontos do Corinthians hoje também. A vida, o universo, a arbitragem. Vou deixar o Dorival com uma nota 6,5. Bom, sábado a gente volta, Corinthians e Mirassol, o último jogo antes da parada da data FIFA. Tentar buscar uma vitória, porque se o Corinthians não vence, vai completar um turno sem vitória dentro de casa. 3 pontos aproveitar importantes. Que o Mirassol caiu de rendimento também no último jogo. 3 pontos importantes, 3 pontos para voltar a vencer, para afastar uma fase e focar, que a temporada está acabando e são 12 jogos pela frente do Campeonato Brasileiro que são muito importantes. Deixa o like, se inscreve no canal, comentário aí embaixo, tamo junto.